Saudações, ó bastiões! E aí, como estamos? Tranquilidade? Início de semana, ontem segunda, hoje terça-feira, terça-feira de luta, né? A gente usa sempre o início da semana para reflexão, né? Para a gente estar sempre pensando em, pô, vamos iniciar a dieta, a academia, tudo voltado para uma visão renovadora, né? Ali a ideia da gente estar tentando fazer algo de diferente, porque se nós continuarmos com a mesma coisa, a gente acaba se perdendo. E assim, a ideia é mudança. E como foi falado ontem sobre o nosso canal, a ideia de estarmos fazendo uma alteração nos nossos contextos, né, nos nossos temas, nos nossos dias da semana, hoje nós falaremos de endividamento. Gente, o endividamento, hoje, eu vejo que, por conta da existência deste cara, vamos chamá-lo este cara sou eu, as pessoas estão sendo levadas, inclusive, à depressão por conta de endividamento. E uma das coisas que normalmente acontece em relação ao endividamento é nós temos um determinado padrão de vida. E isso acontece com todos nós, tá? E aí, por conta de uma dificuldade que hoje é super normal, a ideia hoje de nós termos perdas de capital, primeira coisa que nós temos que entender, nós temos uma coisa chamada força de trabalho. A nossa força de trabalho é aquele valor que nós recebemos todo mês como meio de remuneração. Nosso salário, os funcionários públicos, vencimento, não funcionários públicos, salário, e assim a coisa progride, vamos dizer desta forma. E aí, por meio de uma perda de parte, ou na totalidade dessa força de trabalho, o que acontece? Nós temos ali uma série de responsabilidades a cumprir todo mês. Água, luz, telefone, internet, escola dos filhos, faculdade e curso e uma série de coisas que nós temos que pagar. E aí, por conta da perda de um abono, da perda de alguma coisa que nos ajuda em relação à força de trabalho, a gente perde valores. Ou até mesmo, na totalidade, quando se perde um emprego, quando se perde um trabalho. E aí, você tem um nível de despesa aqui. E aí, o seu faturamento, o que entra de grana, já não está compensando. Você está recebendo abaixo daquilo que você gasta. E eu faço uma análise onde eu comparo finanças, que primeiro a gente tem que separar. Finanças são despesas, ou dívidas, que é a despesa prescrita. Enquanto não prescreveu, despesa. Prescreveu, dívida. E aí, eu comparo isso à alimentação. Você precisa de 2.000 calorias por dia. Estou dando um exemplo aqui, não sei se é exatamente isso, mas eu estou dando um exemplo aqui. Você precisa de 2.000 calorias por dia, seu salário, R$ 2.000, que é para você manter a sua vida. Beleza? Beleza. Se você está consumindo 2.500 calorias por dia, estão sobrando 500 calorias. Teu organismo vai fazer o que com isso? Vai pegar e vai guardar em algum lugar, uma gordura. Gordura essa que também é expressão conhecida do mercado financeiro. Então, se você tem um consumo, você tem um gasto de 2.000 calorias por dia e você consome 2.500, você vai engordar. A mesma coisa é o teu salário. Se você tem de despesas na faixa de R$ 2.000 por mês e você está ganhando 2.500, é possível que esteja sobrando 500. Quando, na verdade, a gente sabe que nunca sobra, né? Mas vamos botar aí, a gente sempre arruma um lugarzinho para gastar. Mas vamos colocar que sobrariam R$ 500. De outra forma, digamos que você tem o consumo, você precisa de 2.000 calorias por dia. Você está consumindo 1.500. O teu organismo está indo lá onde tem uma certa reserva e está pegando as 500 calorias que faltam todo dia, até a hora que você não tiver mais as calorias. A mesma coisa
É o teu dinheiro, é o teu endividamento. Você precisa de R$ 2.000 por mês para se manter. Aí você teve perda. Só entrou 1.500. Você já vai entrar no cartão de crédito, você vai entrar no rotativo ali, você vai entrar no teu cheque especial. E aí, quando você entra no cheque especial, porque o banco, quando ele percebe em você um bom cliente, ele vai te dando crédito de forma descontrolada, porque ele sabe que você é um bom pagador. Você tem um score alto, você é um cara que tem um cartão de crédito num valor interessantemente melhor. Então, meus amigos, se nós não tivermos o devido controle na hora de gastar, nós começamos o cartão de crédito, você já não consegue pagar todo. O cartão não quer que você pague a fatura inteira, ele quer que você pague o mínimo. E aí, quando você paga somente o mínimo do cartão, que é tudo que o cartão quer, mas por meio de regulamentação, depois de 3 meses, o cartão é obrigado a fazer o quê? Uma negociação contigo. Já tem juros altos. Então, a maneira correta é você nunca pagar o mínimo. O correto é você sempre pagar a fatura cheia. Se você pagar a fatura cheia, o cartão não ganha dinheiro com você. Ele só ganha o teu dinheiro quando você paga parte da fatura. E isso acontece porque as pessoas, o dinheiro está escasso. Dinheiro sobrando, até para funcionário público, para todo mundo, o dinheiro está sumindo. Um enorme número de empresas está fechando. Empresa fechando, gente desempregada, gente que não está hoje conseguindo se recolocar. E é por isso que, a partir das quintas-feiras, eu falarei de empreendedorismo. E aí, por meio dessa visão empreendedora, nós vamos fazer o quê? Montar um plano B, montar um plano C. A ideia de infonegócio hoje é uma coisa interessante. O investimento nos infonegócios é infinitamente menor. As pessoas estão comprando muito. E aí, nós temos que analisar a situação e ver que nós precisamos da criação de outras fontes de renda para que a gente consiga manter o nosso nível ali, o nosso histórico de rendimentos, né? Então, quando isso cai, é igual o lance de você estar comendo menos do que o que você gasta de calorias. Você emagrece. Em compensação, no mercado financeiro, se isso acontece, você está o quê? Você está entrando no endividamento. E aí é o momento em que nós começamos a observar que, no cenário como um todo, as famílias, de um modo geral, elas estão atoladas em cartões de crédito e em crédito consignado. Olha bem, as pessoas não conseguem enxergar o seguinte: quando você usa um cartão de crédito, você empurrou para frente o dinheiro que você não tem agora. Se você não tiver a perspectiva de que no mês seguinte aquele dinheiro vai estar lá, isso vai virar uma bola de neve e vai te deixar numa situação ruim, que aí aquilo que você tem como despesa vai passar do prazo e vai virar dívida. Então, nós precisamos entender que as famílias estão passando por essa dificuldade e, muitas das vezes, o pai, a mãe, o provedor da família, em muitas das vezes, são esses dois. Às vezes é um filho e tal, mas eu estou falando do provedor. Essa pessoa, ela começa a conviver com essa situação e ela, normalmente, ela não conversa com o restante da família. Ela vai absorvendo para si esse peso. E a família continua gastando normalmente. E ele vai entrando no cheque especial, ele vai entrando no rotativo do cartão de crédito, e ele vai mantendo essa situação apenas com a esperança de que alguma coisa vai acontecer e ele vai melhorar. Não vai, gente. Se não tiver um plano para você sair do endividamento, se você não tiver educação financeira, que é o nosso assunto de amanhã, se não tiver educação financeira, e se você depois não aprender a ter o empreendedorismo, gerar a segunda, terceira renda, você não vai chegar em lugar nenhum. Você só vai se afundar. Até o momento em que isso vai gerar problemas dentro da família, você não vai conseguir conversar com as pessoas, porque você vai viver com esse problema 24 horas por dia na tua cabeça, e você não vai conseguir
fazer o quê? Você não consegue trabalhar, você não consegue mais interagir com as pessoas, você vai se tornar uma pessoa muito complicada. E esse mesmo conceito, você tira o nome do provedor e coloca o nome do empresário. O empresário também passa por isso. O empresário, de um modo geral, ele não investe o dinheiro dele, ele usa o dinheiro de terceiros. Isso é uma coisa super comum. Uma das coisas comuns de se ver nesse mercado é no mercado da construção. O cara tem um terreno, o outro tem uma construtora. Ah, faz uma permuta, vou te dar tantos imóveis. Beleza. Seria melhor se o construtor comprasse o terreno e depois ele assumisse tudo? Ele não iria ter um lucro maior? Pode até ser. Mas para isso ele ia ter que tirar o dinheiro dele do mercado financeiro, que está aplicado lá de uma forma muito mais interessante para ele. E se ele pode fazer isso usando o dinheiro de terceiros, por que ele não vai fazer? E aí nós temos um outro problema, que agora que nós estamos falando das empresas como um todo, nós aí, no caso das empresas, o que nós temos como uma vertente muito forte na maneira geral de pensar? As empresas, toda empresa tem um sócio. As pessoas vão falar, pô, isso aí... Mas eu não estou falando do sócio que assina fazendo parte do contrato social, não. Toda empresa tem um sócio chamado governo. O governo consome por meio de impostos, de taxas, ele consome. A média é a de que o indivíduo trabalhe dos 12 meses do ano, ele trabalha pelo menos 5 só para pagar imposto. E ele vive com outros 7. Não esqueça que em dezembro ele paga 13º para os funcionários. Então, as empresas como um todo, elas estão o quê? Elas estão numa situação bem imprensada. E aí você começa a entender que a realidade que as empresas e que o cenário das pessoas físicas e jurídicas como um todo começa a ficar um cenário muito apertado. O dinheiro deixa de circular. Se o dinheiro não circula, a economia não gira. Eu já falei aqui anteriormente, vou dar só uma ideia para vocês sobre um filme que eu vi há muito tempo atrás, mas muito tempo. Eu não lembro muito bem do nome, eu acho que o nome do filme é O Cheque. Começa o filme, um cara, ele vai numa farmácia que ele foi receber uma dívida que ele tinha de um farmacêutico. E o farmacêutico foi e fez o quê? Preencheu o cheque, coisa antiga, né? Se pagar com cheque, e cruzou o cheque. Ó, os mais novos não vão saber nem o que é isso, um cheque cruzado, que era um cheque que você não consegue sacar na boca do caixa. Você tem que depositar. E aí, ele pegou, quando ele cruzou, o rapaz que recebeu o cheque falou: não, 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 deixa assim, porque eu vou endossar esse cheque, porque possivelmente eu vá pagar uma dívida usando esse cheque. E aí o que acontece? O rapaz recebe o cheque, foi pagar uma dívida, pagou com o cheque. Só para resumir, o cheque roda a cidade toda pagando dívidas e no final o cheque volta na mão do farmacêutico que emitiu o cheque. E aí ele foi e rasgou o cheque. Eu vi esse filme há muitos anos atrás, era bem garoto. Tem muito tempo que eu era garoto, então bota quanto tempo tem nisso aí. E aí você entende que um pedaço de papel, um título ali ao portador, aí endossado, rodou a cidade e fez a economia girar. E não moveu um tostão. Então, o importante da história toda é fazer a economia girar. O Bolsa Família é uma coisa que representa muito isso. Por meio do Bolsa Família, como o dinheiro circula? As pessoas vão olhar e vão falar assim: ah, isso aqui é um dinheiro que o governo dá, beleza. Mas em tudo aquilo que o dinheiro é envolvido, no pagamento de coisas, tem imposto. Olha o governo recebendo de volta. E em lugar nenhum também está escrito que o dinheiro do governo é para ele ficar rico, não. O dinheiro do governo é nosso. Tem que nos servir. E aí, a ideia de uma outra coisa que existe hoje com muita facilidade, que é o estímulo ao consumo sem a educação financeira, que é uma coisa que nós vamos aprimorar a partir de amanhã. Nós vamos começar a falar sobre isso. Educação financeira é uma coisa importante e deve ser iniciada na infância. As crianças precisam saber o valor das coisas.
Entendam, eu não disse preço. Saber o preço é olhar ali, o preço é um número. Agora, o valor daquilo, o quanto aquilo custa dentro do seio familiar, aí o papo é outro. E aí, agora o papo é exclusivamente com as empresas. O fato delas terem o governo como um sócio, isso faz com que desestimule muita coisa. Tem o impostômetro lá em São Paulo, as pessoas ficam olhando aquilo girando, é uma coisa absurda de grande, é uma coisa assustadora. E como não se faz tanta coisa com o nosso dinheiro arrecadado. Por isso que muitas das empresas, por meio dos advogados tributaristas, elas procuram fazer aquilo que nós chamamos de redução de carga tributária. Procuram as leis de incentivo fiscal. Isso é uma coisa muito interessante. A lei de incentivo fiscal, muitas das vezes, ela gera mais do que a metade do lucro que as empresas acabam detendo, por conta do incentivo fiscal que você pode ter no ICMS, que você pode ter por meio de empresas de incentivo na área federal, estadual e municipal. E aí nós temos, por um lado, os impostos, por outro lado, a inadimplência de uns ela é paga por outros. É como energia elétrica. As pessoas que pagam conta de energia elétrica hoje, elas pagam essas contas e pagam, inclusive, a parte de quem está furtando energia. O cara que tem um gato lá, quem paga a energia dele somos nós, que pagamos a luz direitinho. Da mesma forma, são os juros cobrados em cheque especial, cartão de crédito. O banco não vai ficar nesse prejuízo. Ele vai transferir esse prejuízo para a gente. Por meio de quê? De cobrança das taxas. A gente vai cobrar tanto aqui. Por quê? Porque o valor disso aqui tem que ser maior. Tanto que você vê, quando você pega hoje e você coloca o teu dinheiro no banco para render uns jurozinhos, ele pega e ele te paga ali, dependendo do investimento, 1%, 1,5%, 2%. Mas do cara que tomou o dinheiro, cobra 10, 12. Você vê aí que os bancos, Bradesco e Itaú, bateram recordes de faturamento. E aí é quando você começa a entender que hoje você tem como opção, até por conta disso, dessa dinâmica dos pagamentos, você tem até o Pix parcelado. Tudo isso é para o quê? É para você começar a entender que querem gerar para você o consumismo. As pessoas precisam consumir. Precisam consumir. Tem que consumir, o dinheiro tem que circular, mas quem está dizendo isso são os bancos. E aí, uma das coisas que eu vou falar mais adiante, quando você vai buscar um crédito, as pessoas normalmente buscam crédito no lugar errado. Por isso que pagam valores altos, como taxas ali cobradas pelo banco. E aí, a primeira coisa, como é que a gente faz para sair dessa prisão? Porque a dívida ela é uma prisão, né? Uma prisão moral. Para quem tem consciência, né? Para quem não está nem aí, o único caso de prisão por dívida é inadimplência de alimentos, isso é uma prisão civil. Se eu não tiver dinheiro, vão fazer o quê? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho bens, não tenho nada. Vão me penhorar o quê? Foi risco do banco, problema dele, ele que deu o jeito dele. Meu nome fica sujo 5 anos, daqui a pouco meu nome está limpo de novo. Ou você pode limpar o nome por meio de uma série de birôs aí que existem. Tá? A gente visualiza isso com muita facilidade. Hoje, o mercado de limpeza de nome tem uma alta procura. Tá? Eu sei porque eu trabalho, eu milito nessa área também, a respeito da limpeza de nomes, porque a gente precisa entender que existe uma diferença. Limpar o seu nome é tirar o nome do cadastro de inadimplências. É tirar o teu nome lá do SPC, do Serasa, Banco Central, lá do Boa Vista. Isso aí é uma coisa. Agora, pagar a dívida é uma outra história. É um outro caminho. E aí, nós precisamos começar a pensar o seguinte: vamos começar a fazer uma reflexão da nossa situação interna a respeito de renda, dívida e o que é prioridade para eu pagar nessas coisas. Futuramente nós vamos falar, na semana que vem nós vamos falar do que é dívida prioritária,
do que é dívida, das dívidas não prioritárias, o que você não pode deixar de pagar. Vocês sabiam que existem dívidas que nós temos que são dívidas ilegais e não paga não, para você ver. Quer um exemplo? Fica devendo ao quem foi lá e pegou dinheiro com um agente financeiro que não é regulamentado. Aqueles que cobram 20%, 30% ao mês, aquele agente financeiro, o agiota. Pega o dinheiro com ele e não paga, para você ver só. Essa dívida, uma dívida prioritária. Tem que pagar isso para ontem. E aí tem outras dívidas que nós vamos falar na semana que vem, são dívidas que elas são dívidas necessárias que você tem ali. Por exemplo, você tem um imóvel, você paga o condomínio. Se você não pagar o condomínio, você pode perder o imóvel. Dívida com garantia, você tem que pagar para ontem. Esse papo a gente vai continuar na semana que vem. Tem as dívidas que nós temos ali, são dívidas normais. Aí é o aluguel, é isso, é aquilo. Agora, dívida que comprometa o imóvel é dívida prioritária. E a dívida que não tem garantia, que é aquela dívida que você não deu uma garantia, que é a dívida que normalmente tem juros mais altos, essa dívida é a que você corre para pagar. Aí você, de repente, paga o teu cartão de crédito, paguei o cartão de crédito, aí não pagou o condomínio. Amanhã depois, o teu condomínio pode tomar o imóvel que você comprou. Demora um tempinho, mas é possível que aconteça. Dívida com garantia é dívida prioritária. Inclusive, no meio jurídico, são as dívidas mais difíceis de se negociar. Você, quando tem dívida sem garantia, é uma dívida muito mais fácil para você negociar. Uma dívida de cartão de crédito, para você negociar judicialmente com o banco, ela é muito mais fácil do que uma dívida que você tenha de um imóvel que você tem lá, que você não pagou o condomínio. Se é um carro alienado, você vai lá, devolve o carro. Se você tiver crédito, você ainda recebe um dinheiro quando devolve o carro. Aí vai depender de quanto você pagou. Mas aí a pergunta é: você consegue definir o que é o supérfluo? Você consegue pensar na renegociação das dívidas? Que é assim, isso aqui já desandou. Agora, revisar as despesas antes que elas se tornem dívida. Está disposto a isso? Vamos começar a pensar num fundo de reserva, hein? Dinheirinho guardado em algum lugar para que, se você tiver uma necessidade, você possa ter um lugar onde você vai se socorrer. É isso que tem que ser visto. Nós temos que pensar e temos que mudar esse mindset de consumo, gente. Esse consumo exacerbado. Você é uma coisa que normalmente eu digo. Quer discutir sobre. O país está numa recessão. Eu digo, beleza. Escolhe aí. Sábado, domingo, você escolhe o shopping, 4 horas da tarde. Vamos sentar e conversar na praça de alimentação. Está lotada, entendeu? Isso também coopera com o endividamento, porque muita gente está pagando ali no cartão de crédito. E aí nós precisamos entender um fluxo de caixa realista. Você tem que ver e você tem que entender o que realmente te gera receita, o que você deve priorizar, onde gastar e o que gastar. Evitar os vícios. Isso que eu estou dizendo é um consumo bobo, às vezes, de alguma coisa. Para a galera que gosta de uma cervejinha, dá uma reduzida nisso aí, com as pessoas que bebem todo final de semana. Eu vejo que, além do problema do consumo do álcool, tem o desgaste financeiro. E aí a gente começa a fazer reflexões, beleza? E não esqueça que você é totalmente responsável em optar por continuar na situação que você se encontra. A gente precisa rever isso. Nós vamos continuar esse bate-papo na semana que vem, daqui, a respeito da revisão dessa atmosfera. Ok, gente? Triplo C, comente, curta, compartilhe. Fala aqui o que você achou desse nosso bate-papo. Aqui não é papo de consultor e cliente, não. A gente está batendo um papo. Você olhando o geral aí. E aí, o dinheiro está sobrando ou está faltando? Vamos começar a fazer a diferença. Somos bastiões. E um bastião não espera acontecer. Ele vai lá, levanta e faz o que tem que ser feito. Entende? Vamos começar a pensar, vamos começar a ter consciência sobre isso. O papo é sério, é complicado, mas assim, você olha do lado e vê que tem pessoas que estão passando por isso. Vamos começar a rever isso aí. Contem comigo a respeito desse conceito de finanças, endividamento. Tem caso que a gente vai até para ação judicial. Tem situação que não. A gente consegue resolver
até com um acordo com o banco. Mas, judicialmente, normalmente a gente consegue acordos melhores. Isso aí eu posso garantir a vocês. Nós temos que pensar enquanto a coisa ainda é despesa, ainda não virou bola de neve. Vamos começar a criar uma consciência sobre a despesa, ok? Na semana que vem a gente continua esse bate-papo. Um beijo, tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Amanhã o papo é outro, hein? Amanhã é educação financeira. Estaremos juntos. Tchau, tchau.